aqueles olhos que até hoje eu procuro. Dois faróis na madrugada no meu quarto escuro. Onde estão aqueles olhos que falavam só de amor? Estrelas que eu vi brilhando e não sei a cor. Onde estão aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora? Quando amanheceu o dia, o sol levou embora. Onde estão aqueles olhos que eu guardo na imaginação? Seu brilho invadiu meu quarto e o meu coração. São azuis, verdes, negros, eu não sei. São castanhos aqueles olhos que eu amei. São azuis, verdes, negros, eu não sei. São castanhos aqueles olhos que eu amei. Onde estão aqueles olhos que busco pelo mundo afora? Quando amanheceu o dia, o sol levou embora. Onde estão aqueles olhos que guardo na imaginação? Seu brilho invadiu meu quarto e o meu coração. São azuis, verdes, negros, eu não sei. São castanhos aqueles olhos que eu amei. São azuis, verdes, negros, eu não sei. São castanhos naqueles olhos que eu amei. Vinte horas e 22 minutos. 20 horas e 22 minutos, nós estamos iniciando hoje, num cenário diferente, um programa muito especial, trazendo para vocês hoje o conhecimento, a experiência, o jogo de cintura, tudo aquilo que envolve um bom profissional do rádio. E a pessoa que eu tenho o prazer hoje de bater um papo bem descontraído, muito especial, é o meu amigo Zé Castro, um homem que traz uma bagagem de uma experiência de 60 anos de rádio, é isso, Zé Castro? Metade? É, 30 anos de rádio, mas se duplicar tudo que ele já fez no rádio vai passar de 60 anos, né? Seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Rô Martins, saudações a você, saudações a todos que acompanham aí esse podcast aí que está ao vivo, mas fica aí nas redes sociais e o pessoal pode ficar curtindo. Uma satisfação muito grande em reencontrá-la, né? Nós que já estivemos sendo homenageados aí pela Rô Martins lá em Bento Gonçalves, algo que jamais esquecerei. Já está quase um ano, né? É verdade. Está na hora de fazer outro troféu. Algo assim bastante marcante e como o seu Paulo costuma dizer que é bom fazer homenagem enquanto vivo, né? Exatamente. Depois que se foi, não tem sentido, verdade. Né? Não tem sentido. Eu costumo dizer, né, que depois que eu morrer, me dá nome de rua, de praça, não interessa, pra mim não interessa. A família é que vai saber, né? Eu não sei mais nada, não.
Mas eu acho que aí entra uma questão de ego, né? Ou de culpa, Com muitas certeza. vezes, né? Aliás, eu fui homenageado já pela Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, mas essa é história que a gente vai contar mais pra diante lá. Mas eu quero dizer, vamos começar lá do início, né? Isso, lá é melhor. num 1º de maio de 1950, faz tempo. Nasceu Zé Castro. Nasceu um José- ser humano lá que eles deram o nome de José Volmar Tres Castro, numa localidade chamada de Garambel, a região sul do estado. Na época era 3º distrito de Tapes. Hoje pertence ao município de Cerro Grande do Sul. Cerro Grande do Sul. E aí nós pulamos nessa fase, eu lá primário, trabalhando na roça, olaria, depois o curso ginasial na época, e lá para a década de 60, começo de 70, nós mudamos para Campo Bom. E a gente começou, né, a fazer amizade, não conhecia ninguém aqui, né, na época, o auge do calçado aqui na região. E a gente jogou futebol, a gente foi presidente de associação de bairro, de CPM de colégio, participando de Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal da Merenda Escolar. Formamos uma amizade bastante grande aí com pessoas ligadas ao rádio, né, na época, porque lá na década de 70, né, aqui muita dupla sertaneja, uma região que é muito rica em música sertaneja aqui em Novo Hamburgo Essa e região arredores. aqui é privilegiada, né? Eu acho que pegando ali de Canoas para cá, Canoas é um Também polo tem bastante. é um polo de talentos musicais, né? Verdade. É Canoas, Gravataí, Cachoeirinha. Eu acho que essa região aqui foi é um muito eixo abençoada, assim né? bastante significativo em termos Exato. de duplas de cantores, gente que uns se destacaram mais, outros menos, mas uma gama de gente muito ativa no segmento rádio e no segmento da música sertaneja. E o Zé Castro passou a ter fama depois que passou a Eu não impulsionar. concordo com a palavra fama, né? Eu concordo com a palavra conhecido. Conhecido, tá bom, ele é humilde, vocês já viram, né? Mas olha, falando em conhecido e humildade, a gente está sendo assistido por uma lista de profissionais do rádio. E já te interrompi, né? Mas eu quero mandar um abraço, o nosso abraço para o pessoal do Mundo Sertanejo. Olha onde nós estamos, Zé Castro. O programa Manhã Sertanejo é um programa espetacular que tem na Rádio Nova Fortaleza. E o povo de lá já está aqui com a gente assistindo, compartilhando. Um abração para vocês, Eliane Mello, um abração para todo o povo de Fortaleza. E um abraço também para o pessoal da TV Agrotour, que está Oxe, conosco. Maria, olha a responsabilidade nossa aí. Mas a maior responsabilidade é a minha em estar aqui com você, né? A maior responsabilidade é a minha em Mas ter daí, que... Rô, sabe que o Zé Castro nasceu lá na década de 90, finais dos anos 80, começo dos anos 90. A gente sempre fez, ia em programa de rádio, a gente cantou Terno de Reis muitos anos, com grupos aqui da região, né? Nós tínhamos o grupo do Terno de Reis Pampa e Sertão. Pois é, tem uma o viola Terno aqui, de você Reis... vai tocar viola? Não, atendendo eu o pedido de muita gente, não vou tocar hoje. Não vai, tá bom. Mas a gente participava de programas, né, aqui na região, e andamos por aí para a região cantando Terno de Reis, Montenegro, Capela de Santana, São Sebastião do Caí, Santo Antônio da Patrulha. Fomos cantar Terno de Reis em Camaquã, Ora. Cristal. Então nós tínhamos uma amizade muito grande com esses cantadores aqui da região. E na época, como eu falei há pouco, existia aquela serenata, sextas-feiras ou sábados. O Paulo estava de aniversário, nós íamos na casa do Paulo Era lá padrão, né? fazer uma surpresa pro Paulo, ou lá na casa da Rô. Mas isso, infelizmente, isso acabou, né? Devido aos assaltos e outras intempéries aí. Mas no interior ainda existe. Existe no interior, sim. Aqui, infelizmente, nós tivemos, né? A gente parou, não deu, porque hoje você tem um casal de uma viola e um violão, valem 10 mil reais. Exatamente. Então, você tem mais o carro, mais o celular, né? Então é muito complicado. Infelizmente, isso parou. E aqui em Novo Hamburgo foi realizado aqui 2 festivais da Rádio Record de São Paulo. Eu lembro. É isso. Então, para ver como a região aqui era rica, né? Era e ainda, tem muito cantador aqui na região. E a Rádio Progresso, que é uma das rádios, das emissoras mais antigas do estado do Rio Grande do Sul, que pertencia à rede Arnaldo Balvê, na época. E a gente começou lá, né, em 90, 91, por aí. Aqui, bem próximo, aqui existe ainda a Sociedade Sempre Viva, né? Ali a gente começou um programa, Viola Sempre Viva era o nome do programa, programa de auditório. Era o Caboclo Muricy, que já é falecido, o Nelson, que também já não está mais com a gente. E o Zé Castro, que estava junto na época lá, mais o Marinho, mais o Marajá. Um programa que fez relativo sucesso na época aí, nos anos 91, 92, por aí.
E aí a gente começou, daí não saímos mais do rádio, né? Entramos ali e até Acho que hoje quem entra estamos no aí. rádio não sai mais. Dizem. Né? Isso aí... Ó, Luciano, te prepara. E aí nós trabalhamos naquela programação ali, depois surgiu uns intempéries por aí, a gente andou pela Rádio Cinderela de Campo Bom, a gente voltou e está hoje lá há 13 anos na Rádio Cinderela. Andamos pela Rádio Real de Canoas, a Rádio 88.7, é onde meu neto atua hoje, na Rádio Sorriso. E a gente também faz jornalismo, né, o Rô? É. A gente trabalhou no Grupo Sinos aí muitos anos, né, fazendo reportagem, fazendo o jornalismo na região. E lá em 99, por aí, o Grupo Sinos contratou um senhor chamado Edgar Luiz Lisboa, que ele foi simplesmente o diretor do Jornal Nacional da Rede Globo. Uau. No Brasil. E ele esteve aqui muitos anos e acabou convencendo a família Guzmão a comprar a Rádio Progresso. E na época eu estava lá, eu acabei indo junto. Que maravilha. O Grupo Sinos. E na época o Grupo Sinos chegou a ter 2 emissoras, né? Que era a Rádio 900 AM, a ABC na época, e a Rádio Cinderela, que depois foi vendida para a família Zappei. Mas a gente sempre atuou nesse segmento aí, né? Eu dizia para um colega de rádio, que hoje infelizmente não está mais com nós, eu dizia, um dia eu vou fazer um programa só com gente aqui do Vale dos Sinos. E ele dizia assim, ó, o dia que tu fizer isso aí, eles vão fechar a rádio. E como é que surgiu o Zé Castro radialista? Como é que você se descobriu radialista? Na realidade, foi através desse espaço. Como eu conhecia todas as duplas da região na época, a gente fazia muita interação aí nas serenatas e Terno de Reis. E quando montaram o programa Viola Sempre Viva, o Nelsinho, que era meu compadre, e o Caboclo Muricy, que era meu amigo, assim, de tempos, ele disse, pô, mas olha lá, na época era o José Volmar, né? Olha lá, o Volmar podia vir aqui produzir o programa. Então, nós tanta dupla que tinha na época, que nós escalávamos 3 duplas por sábado. Puxa. Para participar do programa. Então, cada sábado. Então, eu era o encarregado de produzir o programa. E um belo dia lá faltou energia elétrica, linha telefônica, que naquele tempo ainda era com linha telefônica, né? E aí eu disse, Zé, quem sabe tu vai lá pro estúdio, lá com quem diz assim, vai lá, quebra o galho. E não é que eu fui lá e não saí mais. E deu certo? Deu certo. Você me fez lembrar agora da linha telefônica que tinha... Eu acho que eles não chegaram a conhecer isso, né? Mas tinha uma tomadinha na parede e a gente conectava aqueles gravadores enormes ali, pesados, né? Colocava ali... Muito programa a gente gravou naqueles... eu fiz muitas reportagens. Uma caixa assim, de som da casa ali. A gente atendia o telefone e apertava o play ali, gravava tudo que o outro estava dizendo. Eu venho do tempo do rádio, né? O rock era o LP, o CD, o toca-fita, a gravação dos comerciais era na famosa cartucheira, né? Quando trancava, tinha que dar dava tapas. Problema. Também. Darcy Lame também pegou isso, E a gente pegou essa evolução, essa transformação do rádio, né? Hoje, poxa, fazer rádio hoje é barbada, né? Porque você tem um celular desse aí, você fala de qualquer parte do mundo. Eu sou muito grata por estar vivendo nessa época da evolução, né? Aliás, porque cada um viveu numa época, né? Imagina, lá na Idade das Pedras não tinha rádio, depois foi surgindo, Grão-Bel criou o rádio, e hoje nós estamos aí criando os nossos alunos, né? Às vezes a gente conversa em conversas particulares, a gente fala, né? Eu contesto a meus amigos e digo, ó, para e pensa de 1950 para cá o que mudou o mundo. Quanto mais a tecnologia, né? Está aí no mundo. E lá nos anos 97, 98, por aí, elegeu-se aqui em Novo Hamburgo um senhor chamado José Ayrton dos Santos, prefeito por 2 mandatos em Novo Hamburgo. E ele nos deu uma força muito grande na época, produzindo e liberando para nós festivais. Fizemos 2 festivais com eles aí, na década, no final de 90, 96, 97, por aí. Fizemos outros festivais em 99, já em Campo Bom, com o Nelson Schneider, virada de 99 para 2000. E os festivais foi o grande hub, né, para o Zé Castro, no caso, né. A gente teve a oportunidade aí de festivais... 18 festivais nós fizemos aqui na região em parceria com prefeituras, até que chegou a tal da pandemia aí, né, que trancou tudo. E o festival em Campo Bom, em Novo Hamburgo, era o Viva Viola,
em Campo Bom, o primeiro foi Seja Viva a Minha Vida, de viola. E aí quando surgiu, terminou o mandato do Nelson Schneider e começou o mandato do Giovanni Feltz, em 2002 ele promoveu a Noite Sertaneja no Largo Irmãos Vetter, que no tempo nem tinha o largo, né? Era na Rua Voluntários da Pátria era feito. E lá nós começamos. E criou-se então o festival Troféu Tangará, em Campo Bom, que foi feita 13 edições. Foi famoso. Nós trouxemos os maiores nomes da música sertaneja raiz aqui na região, né? Na época. E ali a gente teve um trabalho muito... Hoje nós temos contato, graças a Deus, com todo o Brasil através desses festivais também. Aí do Festival Troféu Tangará, que nós trouxemos aqui Pedro Benzer da Estrada, Liu e Léo, Milionários é Rico, Lady Laura, As Galvão, Zé Mulato Cassiano e tantos outros, né? O Praiano e o Rodrigo Matos e por aí veio, né? Quanto tempo você conviveu com o Muricy? O Muricy eu convivi cerca de 40 anos. Uau, é tempo? Desde antes de ser Muricy, né? Do tempo que ele era Dirceu Cardoso da Silveira. A gente tem uma amizade muito grande. Ele deixou um legado muito grande para a música sertaneja. Muito forte. A música sertaneja aqui na região deve muito à força, à determinação que tinha o Caboclo Muricy, né? E tantos outros nomes que passaram por aqui, né? O Tangará, que presta o nome ao festival, aí, que foi uma figura que teve programa de rádio aí 30 anos em emissora da Rádio Progresso. O José, o Puls, né, o fotógrafo, que era compadre do Chitãozinho ou do Chororó, não sei. Tem uma história do Chitãozinho andar aqui, né? Não tinha dinheiro para ir embora e o José Puls abraçou eles, comprou passagem, depois convidaram para padrinho da Sandy. Umas histórias assim, né, que tem aqui na nossa região. Aqui no Festival da Rádio Record, quando foi feito aqui no pavilhão da FENAC, no ginásio da FENAC, né, que acho que até está desativado, não sei. Um ginásio fantástico na época, né? Abrigava competições nacionais aí de esportes. E a Record fazia ali os festivais, até a dupla, os Machadinhos, os irmãos Machado de Cambon ganharam aqui a classificatória em Novo Hamburgo na época. E eles traziam, né, que os shows lá, Trio Parada Dura, Roberto e Meirinho, Milionários é Rico, imagina isso há 40 anos atrás, né, aqui na região. Eu fico te ouvindo, Zé, e fica me passando um filme pela mente aqui, imaginando você hoje. Que idade você tem? 73 anos, bem vividos. 73 anos bem vividos, imagino que sim. Eu fico imaginando a sua mente hoje, ao me contar, ao me relatar essa história, o que passa pela sua cabeça ao lembrar de tudo isso que você viveu. Que aqui, o que você está me falando aqui é detalhes, são pinceladas. Mas, na realidade, o Zé Castro lá presenciando festivais, ajudando a organizar festivais, ajudando a produzir as primeiras reportagens da Rádio Progresso, da Record, enfim, por aí afora. Hoje, você já não pensou em escrever um livro, deixar a sua história registrada no papel? Olha, eu trabalhei no Grupo Sinos, que era um grupo muito forte aqui na região, que tem dezenas de jornalistas lá, né? Eu muito provoquei conhecidos lá dentro do Grupo Sinos para escrever alguma coisa, né, sobre o rádio, sobre a música sertaneja aqui na região. E hoje eu provoco meu neto, que está se formando jornalista aí, e também é radialista, né? Começou com 8 anos com o vô dentro dos estúdios e hoje está comandando o programa na 88.7 aqui em Novo Hamburgo. Mas eu me passa pela cabeça, assim, claro, deixar alguém que escreva uma história, né? Porque eu não teria condições confesso que não teria condições de fazer isso aí. Posso te ajudar. Olha aí, já vamos começar as negociações por aí. Mas o que me passa pela cabeça, Rô, é que eu estou aqui com 73 anos, com muita coisa realizada nesse segmento aqui. Eu tenho consciência do que eu sou e que eu represento aqui na música sertaneja, em rádio, aqui na região. Mas isso jamais vai me subir para a cabeça, mas ao mesmo tempo eu penso assim que, poxa vida, quantos ficaram para trás, quantos que já não estão mais com a gente. Eu lembro, Zé, da sua humildade, no momento que pude te entregar um troféu há um ano atrás, pouco menos de um ano, né? E eu lembro das suas palavras no momento que você recebeu aquele troféu e aquilo não me saiu da cabeça. Eu fiquei pensando, puxa, um homem com a história que ele tem, o nome, o peso, a responsabilidade que você tem dentro da comunicação, você valorizou tanto aquele troféu e eu fiquei pensando, que profissional. Eu sempre falo, diferença isso. Eu sempre falo a qualquer pessoa do segmento musical ou segmento da comunicação
que todo e qualquer espaço que abrir para você, aproveite. Não importa se a emissora tem 50 kW ou tem meio kW. O importante é que alguém vai estar acompanhando aquela fala, aquela reportagem, aquela entrevista, enfim. Eu sempre tive uma curiosidade enorme por te conhecer, porque desde o primeiro momento que eu conheci o Luciano Cardoso e o Paulo Rogério, eles falavam em ti com uma grandiosidade. E eles sempre te respeitaram, te respeitam muito, e sempre disseram, Rô, você tem que falar com o Zé Castro, você tem que apresentar o Zé Castro, porque o Zé Castro, sem ele, não existe a moda de viola no Vale dos Sinos. E aí eu, tipo, uma hora eu vou ter que conhecer. Aí chegou o momento do troféu e eles de novo, Rô, Zé Castro tem uma indicação para o troféu. Né? Porque não é o tamanho do troféu, o peso do troféu, mas é a lembrança e o carinho, né? Verdadeiramente isso aí. Que se oferece nisso. Muito isso importante. É a mais pura verdade que você falou agora. É a lembrança, né, de estar ali. Ser incluído na lista, eu estou aqui em Campo né? Bom, no Vale dos Sinos. Aí alguém lá em Bento Gonçalves, né? Fui lá, minha família foi junto, uma coisa assim marcante, realmente marcante. Isso aí. Eu recebi uma homenagem em 2006, na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, uma proposição do vereador Gilberto Koch, na época, o Betinho. E aquilo para mim foi gratificante, né? Assim, eu fazia aqui, o Grupo Sinos tinha um carro que era laranja, a cor do carro. E eu fazia o estúdio pela madrugada e depois nós fazíamos reportagem até o meio-dia. Aí nós fazíamos a Polícia Rodoviária Federal, fazíamos a Brigada Militar, fazíamos a Guarda Municipal. Eu tô me vendo nele. Algum acidente que dava aí, o pessoal fazia contato com a redação e nós íamos. Fiz tudo isso. Acontecia caso nós chegar lá e o pessoal do trânsito não tinha chegado ainda. Chega lá, ô, mas tu já tá aí? Então são fatos que marcam, né? E nós somos homenageados naquela época lá. E tem uma frase que meu neto pronunciou. Meu neto tinha 8 para 9 anos. E ele estava lá, daí, claro, vai aquela cerimonial toda lá, né? Vai para a tribuna e coisa e tal. E ele foi junto. Aí quando lá, pelas tantas, lá ele alto e bom som, lá sentado naquelas poltronas, lá, diz, ô vô, sabe que hoje eu me sinto que nem um rei. Que legal. Então, isso são coisas que marcam, né? E no Grupo Sinos ali, eu sabe que tinha o complexo todo, né? Jornal, revista, são vários jornais na região que pertencem ao mesmo grupo, tinha a TV NH também. E a gente fazia reportagens aí, a gente fez algumas matérias aí que foram capa do jornal, então a gente ganhava alguma menção, alguma coisa. E são histórias assim que marcam muito, né? Mas o grande legado que a gente tem aqui na região é a música sertaneja raiz, programas ao vivo. Para ter uma ideia, fazer programa da Rádio Real de Canoas, o estúdio lá em Canoas, nós fazíamos transmissão aqui da CREF, fazia transmissão lá da São José, da Redentora, no tempo da linha física, né, que é a linha telefônica. E hoje nem se pensa nisso, né? Chegava com a viaturazinha e abria o microfone. Nós fizemos programas aqui, pode dizer, o pessoal alguém nem vai acreditar, né? Mas nós íamos no orelhão da esquina lá e bloqueávamos o orelhão, ligava a linha e alguém ficava cuidando do orelhão lá para ninguém ir lá mexer. Eu nem lembrava mais disso. Para fazer o programa. Eu não lembrava mais disso, é verdade. Era feito, havia... É verdade, eu não lembrava. Tanta coisa que eu já esqueci, eu tô velha, viu? Eu já esqueci mas muita coisa. O nosso mundo é muito rápido, é muito ágil, rápido, as mudanças são muito ligeiras. E então quando a viatura estragava no meio do caminho e tinha hora para você fazer cobertura do evento, olha, histórias que ninguém vai... Só a gente que viveu isso, só a gente que viveu para lembrar disso, né? A Eliane Mello, do Mundo Sertanejo, está dizendo que o rádio vai ser sempre a fantasia da nossa mente. Aliás, um senhor que alguém já ouviu falar nele em alguma parte do mundo aí, chamado Bill Gates. Já ouviu falar nele, né? Opa! Foi perguntar a esse senhor aí, que é o poderoso na rede social, na internet, criação de informática, perguntar a ele o que seria do rádio agora que chegou a internet. Ele dizia, não, o que será de nós se não vai ter o rádio lá quando a internet terminar para o rádio noticiar? Quer dizer, é algo assim que impressionante. E o pessoal sempre falou, né, que o rádio ia terminar com a internet. Quando chegou a televisão também falavam. Mas o rádio é algo que tu pode estar em qualquer lugar com o rádio. Exatamente. Exatamente. E hoje, com a tecnologia que tem hoje, né, as redes sociais, eu me baseio em mim porque eu faço um programa aí há muitos anos, às 5 da manhã, eu abro o horário e o Facebook é impressionante, né? Assim, eu faço um passeio geográfico virtual assim pelo Brasil eu gosto muito. Até países fora,
né, que tem gente que acompanha a nossa programação. Eu gosto muito do seu programa e sempre que eu posso, você sabe, eu tô lá te dando bom dia, né? Porque eu lembro, através do seu programa, eu lembro muito do meu falecido avô paterno e do meu pai. Porque o meu avô paterno, quando ele levantava da cama às 5 horas da manhã, ele ia e sentava embaixo de umas bergamoteiras que tinha próximo à casa dele e ele ficava escutando os programas Amanhecer no Sertão que tinha naquela época. E na época, né, tinha as rádios de São Paulo, do Paraná, que entravam muito bem aqui, né, porque não tinha tanta interferência, né, que nem tem hoje. Então a gente ouvia muita rádio de São Paulo, do Paraná. Eu viajei muitos anos, né, de caminhão, a gente acompanhava nas madrugadas. E com certeza muita gente que nos ouve neste momento e que presencia, né, no podcast agora vai lembrar dos momentos lá dos anos 60, dos anos 70, onde o rádio ainda era o rádio tradicional, né? Porque a rádio web surgiu em 1989. Sim. De 89 para cá, nós é recente. Rádio web. É recente ainda, né? Muito recente. Tem pessoas aqui te mandando boa noite, o Israel Wellington, a Marlione Guimarães, o Adriano Mendes. Esse aí olha outro. É dono da Novo Som em Canoas, rádio de Canoas aí. Grande amigo da gente. Tá dizendo aqui, boa noite, parabéns pelo lindo trabalho e por convidar essa enciclopédia da Radiofonia Gaúcha. Olha aí, ó. Adriano, uma hora eu quero conversar com você também, menos, viu? Né, Crespinho? Menos. O cantor Carlos Quemelo também, boa noite para você, Carlos, um abraço. Boa noite, amigo Zé Castro, um abraço aí. Agradecido. O cantor Carlos Quemelo. Deixa eu ver quem mais aqui. A Vera Antunes, também promotor de Porto Alegre. O Celso Traem dizendo: fale o nome do neto do Zé. Guilherme Tres Castro, o Gui Castro, que atua na 88.7 todas as manhãs aí. E Celso... é o coordenador de programação lá. Olha, pô, aí tá. Antes da música sertaneja não era reconhecida. Antes a música sertaneja não era reconhecida. Hoje é o maior sucesso. A Eliane Mello. Há controvérsias aí, né? Porque hoje a divulgação é diferente do que era lá em 1950, 1940. Hoje a divulgação... Eu imagino um Tunique Tinoco, um Tião Carreiro e Pardinho, um Liu e Léo, com a mídia que tem hoje, o que seria eles. Arrebentava. Arrebentava. Eu convivi com esse pessoal, o Oswaldo Galhardi, que foi um dos empresários que empresariou Tião Carreiro e Pardinho, Liu e Léo, Zé Fortuna e Pitangueira, essas duplas antigas. Ele contava histórias assim que eles andavam de Cinca Chambor, de Rural Willis, de Fusca, né, procurando os circos, onde estavam os circos para agendar lá para cantar. Chegava de meio-dia para cantar de noite e cantava pela portaria, né? Então hoje é totalmente diferente, né? O modo. Nosso amigo Fontoura e o Arno. O Juarez Fontoura, o Arno Kaiser, grandes parceiros. O Adriano diz que ele também muitas vezes usou o orelhão para fazer transmissões. Mas é bem isso aí, a gente aprendeu fazendo, né? Eu nunca tinha, quando eu comecei em rádio, o computador recém estava chegando, né, lá na década de a Marlione dizendo que o rádio não vai acabar, né? Mas que o rádio vai ser sempre rádio, né? A paixão pelos locutores. Modificações, né? Com certeza, né? E outra coisa, né? Tem gente que acompanha o rádio não porque é rádio, acompanha o rádio por causa do programador. Exatamente. Então, você tem que cativar o ouvinte, né? Eu comecei no rádio, eu fui buscar conhecimento, eu me especializei, eu fui me registrar, eu tenho certificado, né? O número profissional, eu tenho o registro profissional e fui buscar a especialização, né? Eu comecei, o operador ia um dia, outro não ia, daí eu não quero mais. Aí entrou o computador lá, um senhor chamado, até hoje, eu nunca vou esquecer o nome desse rapaz. Trabalhava comigo aqui na Rádio Progresso, quando o estúdio era ali em frente ao shopping. E eu dizia para ele: Álvaro, eu não vou vir mais aqui. Um dia eu venho aqui às 5, o cara chega às 5h15. Outro dia eu vou embora, daí o cara chega depois. Então, cara... E ele trabalhava na rede comunidade. Ele dizia: não, Zé, tu quer, eu vou te ensinar, mas só com uma condição. Ele morava num hotel no centro da cidade ali, tu vem de Campo Bom, tu passa ali, me pega ali que eu te ensino. Fechamos o contrato. Olha só. Em uma semana eu disse: segunda-feira não precisa vir mais. O Luiz Martins dizendo que é uma baita história, Zé Castro. Um ícone da música sertaneja. Se é o Luiz Martins que eu estou pensando... É o Luiz Martins, é ele mesmo. Eu acho que a tecnologia de hoje em dia deu mais poder para a rádio. Com certeza. A rádio conseguiu avançar
mais alcance. Mais alcance que tinha antes. Exatamente. Hoje tu tá fazendo um programa, tu tem pessoal de tudo quanto é lugar assistindo que antes não tinha. Sim, com certeza. Qualquer parte do mundo, né? A locutora Neiva do Carmo, de Bento Gonçalves, dizendo que é fã do rádio, que nasceu escutando rádio, né? Isso aí é verdade. Eu me criei, né, ouvindo no interior lá, não tinha luz, não tinha ônibus, não tinha nada, mas tinha rádio. Meu avô tinha um rádio desse tamanho assim, não sei o que era maior, se era o rádio ou se era a bateria. A Vera Antunes também dizendo que as rádios jamais vão terminar, né? Eu também concordo. Não, ela tá dando poder mais hoje. O Arno Kaiser, Esse parabéns. é parceiro. Obrigada, Arno, obrigada. Bela entrevista, ele tá gostando do assunto, viu? A Neiva dizendo que já escutou muito esses cantores que você falou no rádio, né? A Marli Ione Guimarães, a Marli Ione é de Cachoeirinha. Ela disse que a gente vai atrás do locutor. O locutor sendo bom, ele tem fama. É o que eu acabei de dizer. Muito programa. E notícia boa, né? É verdade. A pessoa tem que cativar o ouvinte, né? Eu tenho muito respeito pelo ouvinte. Não interessa se o cara é pós-graduado em matemática nos Estados Unidos ou se é varredor de rua. Ele está me escutando e ele é meu ouvinte. Então eu tenho que ter respeito por esse pessoal aí. Exatamente. Então eu acho que nós, que somos veteranos no rádio, nós temos muita coisa para ser ensinado para quem está chegando hoje, para quem quer realmente fazer o rádio autêntico, né? Porque tem muita gente dizendo hoje, eu sou apresentador, eu sou locutor, e não são nada. Estão longe disso. Tu tem que assumir o microfone e ter sequência no assunto sem ficar repetindo coisas. Tem que ter conhecimento de causa, né? Isso aí. Essa é a grande diferença. Tipo assim, eu convido vocês a sintonizarem a Rádio Cinderela 5 horas da manhã. De todos os dias. Todos os dias. Esse senhor está lá na maior tranquilidade, zen. A gente acorda mal-humorado. Ele não, ele está lá na maior tranquilidade, atendendo todo mundo. Ele aqui faz o programa dele, lê os comentários, né? E está lá transmitindo conhecimento. Eu aprendo muito com ele a cada dia. Por quê? A gente tem que observar quando a gente quer aprender. Observando. Escutar é fundamental. O melhor professor, o melhor conhecimento a gente adquire com os olhos e com os ouvidos. É prestando atenção no que os outros fazem. Eu sempre fui muito de ouvir rádio, desde quando eu morava no interior lá, né? Me lembro que meu pai comprou um rádiozinho pequenininho, daqueles quando veio os rádios a pilha. E aquilo para mim era uma atração, né? Porque a minha mãe deixava eu procurar as emissoras. Ô mãe, deixa eu procurar as emissoras que tem aqui. Tinha poucas, né? A Rádio Camaquense, a Rádio São Lourenço. Corria com o dial de um lado para o outro no dial ali descobrir procurando. As emissoras. E quando a rádio ficava um som, uma rádio em cima da outra, verdade. Tu tenta pegar aquele de melhor qualidade. Fez isso, né? O Darcy lembra isso aqui com a gente. E quando a pilha ficava muito fraca, botava assim do fogão lá, que era para aquecer, fervia, diz que dava carga. Fervia. Tem até hoje o radinho do meu avô lá. Sério? A pilha. Eu vi o raio que você mostrou, né? A gente fervia a pilha para ter mais força, ou então comprava um kit de pilhas novas e usava 2 pilhas antigas e uma nova. Verdade. Eu fiz muito disso. Exatamente. O rádio tem histórias fantásticas, né? Eu sempre gostei, eu continuo. O programa que eu faço é que eu ponho aquelas frases lá, deve ter mais de 1000 frases lá, que eu vou alternando, né? E o pessoal gosta, é coisa que chama atenção, né? Tu dá continuidade no assunto. E eu tenho uma outra coisa, uma característica minha, que 90% das ouvintes eu conheço, porque eu ando em tudo que é lugar por aí, né? Nesses festivais, nessas rodas de viola. E esse festival que nós apresentamos aqui em Novo Hamburgo e Campo Bom, isso nos trouxe assim, um conhecimento muito grande de conseguir espalhar o nome da região para o Brasil todo, né? Porque o apresentador tem essa responsabilidade, né? Porque se tu fizer um programa de rádio e tu não te localizar, você não consegue atrair nem os ouvintes da própria região. Então tem que sempre destacar a tua cidade, o teu patrocinador, o teu apoiador, o ouvinte que está ali ajudando, motivando, porque o nosso gás é o ouvinte.
Eu como faço programa de madrugada, né, Rô, eu penso assim, mas o cara quer ir lá, vai escutar às 5 da manhã, escutar notícia ruim, coisa para baixar o astral da pessoa. Não, tem que procurar alguma coisa para alegrar, né? Aí eu conheço o Darcy, eu sei que o nome da esposa dele é Regina, tem os filhos, e aí já faço uma brincadeira sendo aquilo. Então, tu vai... É por aí, E um assunto, algo assim de proveitoso, né? Não uma baberagem lá, uma coisa, vai ficar repetindo lá. Então, a gente tem que ter Esse programa uma qualidade. na Rádio Cinderela já está no ar há quantos anos? Eu estou ali há 13 anos. 13 anos. Já há um bom tempo. Mas o pessoal que fica atento é que vem mudanças. É que a rádio está mudando para FM, né? Aliás, a AM no Brasil vai terminar, né? Vai, infelizmente. Então, e a FM, esse grupo aí que tem a Rádio Cinderela de Cambois, tem 23 emissoras no estado do Rio Grande do Sul. É a família Zap da cidade de Santa Maria. Que, coincidentemente... Tu trabalhou com eles? Trabalhei com eles. Se eu não me engano, com o Alcides, né? Alcides Zap, então. sim. Trabalhei com Alcides Zap em São Luís Gonzaga. Na época, eu trabalhava para a Rádio São Luís e eu escrevia para o jornal A Notícia do José Grisolha Filho. E aí, o Alcides Zap comprou a rádio, o Grupo Zap, né? Sim. Comprou a rádio. São 3 ou 4 sócios, né? Comprou a rádio e eu tive o privilégio de trabalhar com o seu Alcides Zap. Tem o Cláudio, o Alcides, o seu Johnny. Alcides, o Cláudio, só uma turma muito boa, excelentes. E aí, coincidentemente, vou entregar um troféu pro colega de marca, né? Muito legal isso, muito bom. Olha, eu amo rádio, né? Eu sou suspeita em falar. Fala, Paulo. Tem mais um radialista aqui, o Paulo Miguel, da Rádio Novo Sol, 107 de Rolante. Ô, Paulo! Ô, seu Paulo! Um abraço pra você. Nós estamos Rolante, falando... a capital das cuca. Esse podcast está sendo visto por radialistas. Está aqui o Celso Traem, da Rádio Bem Web feito Mania pra da eles, Serra. né? Da Web Rádio Mania da Serra, dizendo que lembra que quando ele foi padeiro, a rádio de madrugada, ele escutava a rádio de madrugada, né? Somente a rádio capital de São Paulo com o Zé Bete. Grande Zé Bete. Famoso Zé Bete, Joga, né? joga água, né? Não acordou, joga mais. Mas esse aí é padeiro, falou? Ele foi padeiro, hoje ele é radialista. Sabe que padeiro é aquela pessoa que amassa... o pão quando assado, para os outros comer. Também está aqui conosco um baita profissional que eu tive o privilégio de fazer o podcast com ele há dias atrás, que é o Valdizon, radialista. Essa aí. Bem-vindo, Valdizon. Obrigada pelo carinho, viu? Ele fala boa noite, amiga Rô Martins. Ele está aqui com a gente. Também está conosco a Gessi Santos da Luz, dizendo esse é bom. Gessi Santos da Luz, minha amiga pessoal, é companheira um dos maiores pesquisadores da música sertaneja no Brasil, chamado Flávio Ramos. Produtor musical, compositor, radialista, pesquisador. Ô, Gessi, não é coisa muito urgente assim, mas quando tu encontrar o Flávio Ramos, por favor, me dê um abraço nesse homem aí. A Neiva lembrando que os rádios eram todos a pilha, né? Não tinha luz. Essa já é moderna. Eu sou do tempo da bateria. Vai pesar com o rádio. Ixi. Deixa eu ver, acho que me perdi nos comentários aqui, gente. Mas vamos saudar esse pessoal que tá aqui, ó, de camarada que assiste nós, né? O Luciano, que tá aí dando uma força aí. O Darcy Lambert, grande compositor, cantador. O seu Paulo, que é o anfitrião. A Luciane, que tá aí com a gente. O Cláudio, né? Que é da família também, da Toscana. O Carlos Zanin, que hoje é o diretor geral da Toscana. Por isso que ele tá quietinho ali, só controlando. Não, ele tá perto da cozinha. Você não reparou que ele... Também, falando em monstros da comunicação, está aqui com a gente o Acácio Santos. Oxi! Outro, né? Esse Acácio aí também tive o privilégio de fazer o podcast com ele. O cara começa a falar e a gente só para aqui, só quer ouvir. Porque é muita história, muita né? História. Aqui na região, tu sabe que aqui teve um crescimento assim fantástico, né, da música. Porque aqui na região tinha bailão aí para tudo que era canto numa época aí, né? E esses bailão traziam essas... famosos duplas sertanejos, cantores populares. Aqui tinha o bailão do Oldir Goulart, do Darcy Silva. Tinha o bailão do Miramar, tinha o bailão do Cada esquina tinha um. É verdade. Até o Gigante Acharlau tinha. O Gigante Acharlau, 5 Silva. Estrelas. Rei do bailão. O Darcy Silva foi o maior, né? dono de bailão. O Darcy Silva comandou a programação da Rádio Metrópole muitos anos. Ele e me esqueci o nome do senhor agora lá,
que comandava, eu mandava lá, se eles tirassem a programação deles da Rádio Metrópole, na época terminava a Rádio Metrópole. Nossa. José Araújo dos Santos, o nome do outro menino. O Acácio dizendo parabéns ao Martins. São muitas histórias, né? São muitas histórias, a gente nunca vai conseguir contar todas, né? Maria Gorete Medeiros Serpa de Alvorada, boa noite. Diz que é sempre bom me assistir, muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais? A dona Lucinda Olivoto está aqui com a gente também. Eu conheci essa, ela estava lá na Sim, promoção. recebeu o troféu Isso também. Aí. A Lucinda é maravilhosa. A Gessi dizendo que ele já recebeu, tá do lado dela ali. Maria! E o Flávio Ramos tem um menino que é o Flávio Eduardo Ramos, que é cantador, tem dupla, canta aí na região, um grande produtor musical, tinha estúdio, ainda tem, né? Mas só tá meio desativado lá. A Eliane Mello, do Mundo Sertanejo, Rô Martins pergunta ao convidado, Zé Castro, o que ele acha da Rádio Web. Eu acho que é mais uma maneira de propagar quem canta, quem toca, quem tem comercial para fazer, né? Quanto mais canais tiver, melhor, né? Só tem que ter a regulamentação. Porque há uma coisa que nós temos, aqui na nossa região tem muito, que é a tal da rádio pirata. Né? Você pergunta, o prefixo da rádio, qual é o registro da rádio lá no Dentel? A pessoa não sabe dizer, pois não tem, como é que vai saber? Então, aliás, com esse negócio dessa mudança aí do AM pro FM, muita rádio aí, essas rádios comunitárias, elas vão ter que se ficar no lugarzinho delas lá. Porque a rádio comercial, né, ela vem com tudo. Vem tomando conta, né? Sim, porque pega aquela frequência próxima ali, né? Não pode mudar. Então eles vão ter que ficar lá com 0,25 kW ou 0,5 Vai mudar muita coisa. Vai mudar. Muita coisa mesmo. Aliás, eu estive lá no Sindicato dos Radialistas dia desses lá, conversando com o Malheiros e o pessoal lá, o Daniel, e eles estavam comentando sobre isso aí, né? Sobre uma coisa que me preocupa muito, que a época que eu administrava a rádio me incomodava muito, é a questão do ECAD. Né? Eu acho que o ECAD tem que ser regulamentado para as rádios web, tem que ter, para a gente poder trabalhar, senão... Mas eu gostaria que, como eles fazem tanta CPI, que fizesse a CPI sobre o ECAD. Para saber o que ia descobrir do ECAD. Até Deus duvida. Até aqui Deus mesmo duvida. A gente enfrenta o Luciano. Quando o Luciano faz o programa só tocado, que ele toca e canta, não tem problema. Cai. Agora, se botar a mesma música do YouTube, a live cai. É verdade. Né? E eu acho uma injustiça isso. Eu enfrentava muito esse problema aí no começo do Facebook, aí lá no começo, né? Quando começou assim, eles... Era 2, 3 dias, te bloqueavam 8, 10 dias. Eu fui bloqueada muitas vezes. E eu comecei a fazer contato com esses compositores do centro do país, o Donizete, o Oswaldo Galhardi, o Paraíso, e comecei a fazer essas colocações para eles. Assim, eu faço o blog aqui no estúdio da rádio. A rádio já paga o ECAD. A rádio é uma rádio comercial. Exatamente. E aí não sei se foi por causa disso ou não, mas melhorou bastante de uns tempos para cá. O Celso traz dizendo que a música sertaneja só era tocada nas rádios AM. A FM não, mas era só o que tinha, né? Era o que tinha, né? Aí depois que surgiu a FM e hoje a Rádio Web. Tá tomando conta? A Rádio Alegria surgiu com a música sertaneja. Exatamente. O Acácio tá te lembrando aí do Bailão da Federal. Em Também, Canoas, Bailão da Federal, isso aí, bela lembrança. Federal, Esse aí era frequentador de bailão, pelo jeito. Gostava de fazer um pezinho. Também está conosco o Valdenir Maninho. Boa noite. Ô, Valdenir, nosso parceirão aí. E também está conosco o nosso querido Alex, a Harpa Produtora, onde eu sou muito bem recebida com os podcasts. Era lá que eu gostaria de te apresentar, né? Mas... Tu começa a apresentar essas porcarias por aí, tu vai te incomodar ainda. Vai arrumar problema, né? Mas no dia 2 eu vou apresentar um podcast com o Luciano Cardoso. Conhece o Luciano Cardoso? Já ouvi falar nesse guri. Já ouviu falar, Vou fazer um podcast tem um grande com o Luciano potencial Cardoso esse menino lá e mostrar um pouco, contar um pouco da história do Luciano e apresentar ele, a dupla lá, né? Fazer um... Mas antes que nós toquemos em qualquer outro assunto, e antes que eu esqueça, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aí, né? Batendo esse papo com você aí, Rui, contando algumas coisas assim da minha vida radiofônica aí de mais de 30 anos aqui na região, e agradecido por demais por ter esse espaço aí e a participação de tantas pessoas aí, né, que estão nos acompanhando aí. E eu confesso que eu fico assim, até meio
encabulado com tanta com tanta programação que vem aí de todo o Brasil e toda a região. É muito bom. E a gente continuou aí, né? Sei lá, agora hoje tive uma reunião lá na emissora, lá temos que fazer umas tratativas aí para ver o que nós vai... Mas o certo é que eu vou permanecer, né, por lá. Vamos ver o que vai acontecer com a mudança para o FM. Mas não me assusta não, porque a gente tem, graças a Deus, tem um conhecimento bastante grande aí na região, né? Então não tem problema nenhum. Vamos continuar enquanto o pai lá em Riba nos der saúde aí. Ah, que legal. Quais são as perspectivas? O que tem o Zé Castro ainda por fazer? Oxe, Maria, agora tu me fez uma pergunta difícil, mulher. A gente, até inclusive, isso aqui nem devia de falar, mas vou falar. O povo quer saber. A gente está em tratativa aí para, de repente, vai voltar o Troféu Tangará, que é uma coisa que marcou na cidade de Campo Bom. Para ter uma ideia, nós tivemos de 2002 a 2017, não falhou um ano. O ano par era a Noite Sertaneja, que com os vencedores dos festivais, e a Noite Ímpar era o festival com músicas inéditas. E aí é que a gente trouxe aí, ó, Mocoque Paraíso, Liu e Léo, Belmonte Amaraí. Nossa. Trouxemos aí... Lourenço e Lourival. O trio Parada Dura na formação de do Leone, Leonito e Mangabinha, Leide Laura, Juliana Andrade e Jucimara, Rodrigo Matos e Praiano, nossa, Cachoeira e Clael, Mocoque Paraíso, foram os primeiros que vieram em 2002. Não, 2003. Então a gente tem um contato com esse povo. Aliás, a coisa que marcou, assim, eu era o mestre de cerimônia desse festival, eu que apresentava, e marcou muito assim o show do Milionário Zé Rico, que foi o último show que o Milionário fez, que o Zé Rico fez, aliás, no Rio Grande do Sul, né, antes do falecimento dele. Então são histórias assim que a gente conviveu. Eles vinham às vezes sexta-feira, quinta-feira, ficavam por aí, né? A gente ficava levando eles nas emissoras e fazendo um trabalho aí com eles, conversando com eles, enfim, uma troca de experiência muito, muito, muito grande, muito importante aqui para a nossa região. E como nós já tínhamos aí algumas pessoas que já tinham participado do festival da Rádio Record, né, por 2 ou 3 vezes que eles estiveram por aqui, então o pessoal já tinha um conhecimento assim. E a televisão na época, né, que já trazia o pessoal aqui, né, o Joãozinho Viola teve aqui, o pessoal que aparecia o Valdemar de Freitas, o Valdemar Reis teve aqui, o velho, o Zé Fortuna Pitangueira, não, o outro lá que eu me esqueci agora, que esteve aqui também, que era o pai do Clodoaldo lá da produtora. Nossa. Então nomes que a gente só conhecia de ouvir, né? Eu gosto muito de ouvir, que nem tu falou antes, eu gosto de ouvir e tem alguma coisa que até copio, né? Porque eu digo sempre assim, tu fazer uma coisa que os outros fazem e continuar fazendo bem feita é bom. Mas agora, se tu criar uma coisa diferente e fizer bem feito, é melhor ainda, né? Melhor ainda. Eu ouvi uma frase numa emissora do Paraná, e eu uso essa frase até hoje, que o locutor lá falava que, né, agradecer a Deus, o viver hoje, porque vivendo hoje você sente saudade do ontem. E eu, como sou devoto da Senhora Aparecida, eu disse, mas vou adaptar essa frase aí para Nossa Senhora Aparecida. E eu falo essa frase aí muitas vezes. Já te ouvi falar no programa algumas vezes. Então, é uma cópia por um bem, para ter um ganho de causa, e quem é devoto da Nossa Senhora Aparecida, né, com certeza não vai reclamar que eu não botei a palavra Deus lá. Quem é Deus para você? Deus é o supremo criador de tudo e de todos. Eu respeito qualquer religião, mas eu respeito que tem um ser maior que nós todos. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Não interessa a religião que a pessoa for, mas devemos ter respeito com qualquer cidadão que seja de outra religião. O pessoal briga por causa de religião, por causa de futebol, por causa de política. Você é gremista? Eu sou gremista, mas não fanático. Sabe que eu joguei, inclusive lá em 1967, se eu não me engano, eu estive lá no Grêmio, lá na época, treinando lá uns dias lá, me mandaram embora. Vai estudar.
O Celso Oliveira. Ô, Celso Oliveira. O Celso Oliveira está dizendo que você é uma lenda viva do rádio. Esse homem aí é um trovador, campeão da vacaria em Opa. trovas. Esse homem trova muito, é radialista também. Aliás, toda a família do Celso. Só tem radialista assistindo a gente. Toda a família do Celso é cantador, trovador, radialista. Ele, o irmão dele, o sobrinho dele. Oxe, Maria. A Lucinda Olivoto dizendo que adora a música sertaneja, que as músicas são verdadeiras e com muito amor. Eu possuo lá na minha programação um HD externo que eu tenho 980 mil música armazenada naquele HD. E sabe que o Zara Rádio é um programa que muita gente usa, não sei se vocês usam lá. Eu uso o Zara também. E a gente tem ali o ganho para poder puxar todas as músicas ali. Eu tenho tudo colecionado em ordem alfabética, nome da dupla, nome do compositor, o ano que foi gravado. Que legal. E lá eu tenho as duplas do Brasil e tenho a pasta das duplas do Rio Grande do Sul. O que eu vou te falar agora vai servir de dica para alguns radialistas que estão começando. É algo que poucos fazem. O que você faz e que eu gosto de fazer. Tu falou agora, ano que a dupla surgiu, quem é que compôs a música, né? Quem é que, né, participou ali? Eu gosto de comentar, eu gosto de saber a história da música para eu ter o que falar, porque o ouvinte não está ali só para a música tal, fulano de tal. Tá, mas e aí? E quem compôs, e quem arranjou, e quem, né, participou ali daquele trabalho merece ser falado. Com certeza. O Darcy Lambert aqui é compositor, né? E dos bons. E dos bons, né? Dizem que é dos bons. Eu não sei, mas eu acho que mas é, né? se tu acredita em mim, eu confirmo. Tá bom. Então, eu tô brincando porque ele recebeu um troféu comigo, né? Mas Darcy está dizendo assim, que o compositor fica feliz também em citar o seu nome. Afinal... é o produtor da obra. É o produtor da obra, né? Então, uma dica para os radialistas que nos ouvem aí, quando for tocar uma música, cita o nome do compositor. Diga que ano ela foi escrita, quanto tempo ela está no ar. Faça esse comentário, porque além de valorizar o seu programa, vai tornar muito especial o trabalho de quem criou, né? E vai estar criando cultura para quem está escutando. Exatamente. Às vezes é uma noite de sono, né? Exatamente. Deitado ali pensando naquela música pra... Inclusive tem pessoas aí que comentam muito isso aí, de eu falar, né, o nome do compositor, às vezes faço umas brincadeiras que muita gente conhece, né, e então a gente tem essa liberdade de fazer algumas brincadeiras aí. E tem pessoas antigas lá, que nem a Palmeira, Biá e Palmeira, Palmeira e Luizinho, e esses dias tem uns meses atrás aí eu colocando e falando sobre o Palmeira, e eis que entrou no Facebook lá uma menina lá chamada Cláudia Muleiro. Aí ela botou lá, eu falei no Palmeira e coisa e tal, que eu conheço mais ou menos a história dele, e ela disse, eu sou filha do Palmeira, tô aqui em São Paulo escutando o programa. Que legal. E o Palmeira quando criou a boneca cobiçada, o Biá e o Bolinha, e que o Palmeira cantava com o parceiro dele, naquela época as gravadoras sertanejas, as gravadoras no Brasil, não permitiam gravar boleros no sertanejo. E essa boneca cobiçada era a música que recebia no tempo da carta, né? Nossa. Aquilo, imagina uma Rádio Capital, uma Rádio Record recebendo carta de todo o Brasil. Então o Palmeira, o Biá, o Bolinha pegavam aquelas cartas e levavam lá pro diretor da gravadora. Aqui, ó, tu não quer gravar boleiro? Aqui, ó, os pedidos que tem aí pro boneca cobiçada aí. E foi negociando daqui, negociando dali. O cara, não, eu vou deixar. Você pode gravar, mas com uma condição. O Palmeira tem que assumir o braço sertanejo da Continental, que era a gravadora, né? E aconteceu, né? Se você pudesse... Palmeira que lançou Teixeirinha, o Palmeira que gravou Pedro Raimundo. Nossa. Se você pudesse mudar alguma coisa hoje no mundo, o que você mudaria? O comportamento do povo. Esse é o fundamento. Eu costumo falar, Jô, que a nossa sociedade está apodrecida. E não tem volta. Eu não vou alcançar a volta, eu estou com 73 anos, infelizmente. Eu tenho uma netinha lá com 11 anos, eu fico olhando para ela e pensando, o que será dessa criança aí? Porque a nossa sociedade perdeu o respeito, perdeu aquela empatia com o mais velho. Eu fui criado no tempo que não importava se a pessoa era tio ou não era tio. Se fosse mais velho, era chamado de tio. Exatamente. Hoje eles não estão nem aí, né? A gente não podia nem... Se o pai e a mãe estivessem falando na sala, a gente não podia se meter. Tinha que ficar longe.
Era totalmente o sistema diferente, né? Hoje, se nós estivermos conversando aqui e uma criança estiver perto e achar que nós estamos mentindo, ele vai dizer, ó, estão mentindo. Exatamente. Não tem mais respeito. Infelizmente não tem. E isso aí é algo que está minando a nossa sociedade. Se vê aí nas brigas políticas, nas brigas religiosas, futebol, então tá uma guerra, né? Você vai num jogo de futebol aí... Na tua opinião, a moda sertaneja, ela tem longevidade? Com certeza. Tem modas aí que foram feitas há 70 anos atrás e estão sendo regravadas por cantadores da atualidade aí. Luciano Cardoso cantando Inesita Barroso. Isso aí. Mas tu sabe que a música sertaneja mais antiga, ela tem conteúdo, né? Quem é que lembra aí de músicas que passaram aí? Aqui surgiu uma música aí na região Cabeça Branca aí. Tu lembra? Tu sabe, né? Acho que foi em tua homenagem. Eu também acho. Mas só que a música sumiu. Sumiu. É assim, ó. Enquanto que o Chico Mineiro, Coro de Boi, Velha Porteira... Tu ouve aí desde 1940, 1950 para cá e o pessoal continua pedindo, querem ouvir e muitas duplas novas aí estão regravando. Com a instrumentação mais modernizada e coisa e tal, mas a letra é a mesma. A professora Luciano um dia veio falar de onde é que um guri dessa idade cantar o tipo de música. É isso aí. O Alex Ribeiro dizendo que o pai dele cantava a boneca cobiçada. Do Biá e do Bolinha essa letra. A Marli Ione Guimarães dizendo que linda a palavra saiu da sua boca agora. Eu não sei qual das palavras, mas enfim. Mas saindo da minha boca tudo que é palavra bonita, né? Vamos combinar. Olha só. A modéstia. Vocês viram? É esse aí. Esse é o Zé Castro. A Lucinda dizendo que quando ela era criança, ela conheceu a dupla Tonico e Tinoco. E que o avô trouxe eles pra cá pra cantarem a música Sabia. Sabe que a Rádio Itaí, tu conheceu a Rádio Itaí, né? Sabe quem é que inaugurou a Rádio Itaí? Não. Tonico e Tinoco. Uau. Tiveram então, aqui muitas vezes aqui na região. Dalvinha, isso são horas de chegar a Dalvinha. A rainha dos violeiros. Tava dormindo, curando a ressaca. Não sei. Tava uma outra live por aí, né? Tá mandando abraço pra você. Um grande abraço, Dalvinha. Minha amiga, minha vizinha. Falando sobre o foco dos violeiros, que é a marca do Zé Castro, né? Radialista. A que se deve esse impulsionamento da moda de viola no no Vale dos Sinos? Olha, aqui o grande impulsionador da moda sertaneja na nossa região é Santo Antônio da Patrulha. Porque lá nos idos do Império havia as tropas de mula, que vinham de Minas Gerais, Barretos, Vacaria, Santo Antônio da Patrulha, que era outro ponto de parada deles, e no Uruguai, né, transportava mercadoria, né, para cima e para baixo no Brasil aí. E Santo Antônio da Patrulha abrigava, né, esse povo aí, às vezes 40, 50, 60 muleiros, que eles chamavam na época, né, que transportavam mercadoria. E esse pessoal vinha do interior de Minas, do interior de São Paulo, e eram adeptos da música sertaneja. Então eles, claro, faziam as posadas ali, o descanso, né, da tropa, e ali eles executavam viola, catira, porque a dança do catira, por exemplo, ela nasceu disso aí, né? Porque eram só homens. Então eles inventaram uma batida na viola lá para sapatear o catira, porque era a maneira de descontrair também, né? Meses e meses na estrada aí, né? Quer dizer que naquela época já dançava homem com homem? Também. Olha aí, descobrimos. Não, mas isso aí vem do Império Romano, né? Exato, tu sabe? Exato. A mesma história diz, né? A Malione dizendo que foi a palavra educação que você falou. É isso aí. Está em falta no nosso Brasil. Infelizmente, essa é a verdade, né? Olha, por mim, como diz o Paulo Rogério Cardoso, é conversa para mais de metro para ficar 2 a 3 horas, que 2 horas era pouco falar contigo, né? Mas eu não estou resistindo o que está vindo da cozinha. É uma tortura, é uma tortura. Ainda bem, gente, que rádio web ainda não tem o poder de retransmitir aromas, cheiros, sabores. Porque senão vocês iam se avançar na telinha. Porque a Luciane, que é a mãe do Luciano, que é a esposa do Paulo Rogério. E nossa amiga. Ela recebe a gente de um jeito tão bem aqui que não dá vontade da gente fazer programa, dá vontade de correr para a mesa, né? E o pior, eu vou
contar é que a gente tá com a plateia aqui, que eu achei que eles fossem pra mesa enquanto eu e o Zé conversavam, mas não, os coitadinhos estão tudo aqui de braço cruzado, aqui nos olhando, tipo assim, não vai terminar Eu não nunca. sei se vocês estão com vergonha de ir pra lá e deixar nós aqui, ou eles estão curiosos pra saber o que nós vai falar e alguma coisa deles, né, de repente. Exato. Olha só, E dá... eu também quero agradecer aí por vocês terem vindo aí, o Carlos Daninho, vocês aí, e ter feito esse podcast aí com o Zé Cássio aqui em casa, né? É uma grande alegria para nós. Ah, obrigada. Muito obrigada, né? Mas o Zé merece, e em outras oportunidades a gente vai voltar a conversar, porque esse homem tem muita história para contar, né? E quem sabe eu tenho o privilégio de ouvir essas histórias e passar elas para o papel. Quem né? duvida? É. Para Deus nada é impossível. Porque- Mas eu quero mais uma vez, já que você está fazendo encerramento, eu quero mais uma vez agradecer a você. Quando o Luciano fez contato comigo, eu prontamente me prontifiquei, porque eu adoro isso aí. Eu fui, tempos passados, assim, visitante de muitas emissoras. Eu ia em todas as emissoras aí da região, porque eu penso assim, quer ouvir o Zé Cássio, ouve o Zé Cássio. Quer ouvir a Rô, ouve o Rô, né? Não tem, Exato. quer ouvir o meu neto lá, o Guilherme, ouve o Guilherme. Então, eu não tenho isso aí. Eu falo o nome de todas as emissoras, qualquer lugar que o pessoal liga, que eu sei que quer locutor, ou que é radialista, ou que tem programa em tal rádio. A única coisa que a gente cresce com isso aí é ter amigos. E hoje aqui, eu estava há pouco raciocinando aqui, que todos que estão aqui, se não fosse o rádio, não fosse a estariam música, aqui. nós não nos conheceríamos. Exatamente. Então, é coisas assim que marcam muito, né? E felizmente, a gente tem um conhecimento muito grande aí na região aqui de Falando todo o vale. nisso, minha história com o Luciano e com o Zanin, é bem isso aí. Isso. Eu, num domingo, procurando algo para fazer no Facebook, achei uma live, fui lá, tava o Zanin e o seu Milton fazendo a live, mandei um boa noite, comecei a seguir eles, me tornei amiga deles. Hoje o Zanin é um parceiro de rádio, vendi a Toscana para ele. E estão aí junto fazendo programas por aí afora. O Luciano é a mesma coisa, que o Paulo muito bem pode contar isso. O Paulo participava do meu programa e um dia ele disse, tem o meu filho que toca, tal, começou a me falar do filho, meu filho não tinha música para eu gravar. Até um dia ele mandou uma e eu brincando falei, não, um dia eu vou entrevistar ele. E aconteceu, hoje o Luciano é um dos locutores da rádio. Isso é trabalha, gratificante, né, Rô? A gente levar... O que nós vamos levar da vida é aquilo que nós deixamos aqui. Porque eu acho muito triste uma pessoa que passe na vida e não deixe um legado. Morreu, ninguém vai dar bola, né? Então, não. Esses dias eu disse uma frase para uma pessoa e fiquei raciocinando a resposta que ele me deu. Ele me bateu no meu ombro e disse assim, Zé, tu é um cara de coragem. Tu levanta de madrugada, fazer programa de rádio, botar música sertaneja lá, atender o pessoal que participa do programa. Eu disse para ele, cara, eu vou dizer uma coisa, isso aí tem muitos que fazem. Ele disse, não, muitos não, eu não faço. E se eu morrer hoje, daqui 30 anos, ninguém vai falar em mim. Se tu morrer daqui 10 anos, daqui 50 anos, vão estar falando, aqui existia um radialista chamado Zé Castro, aqui Aldomir existia um Santos. radialista falada Rô, e por aí vai. Aldomir Santos, boa noite, parabéns pelo programa e muito sucesso. Esse é um grande cantador aqui, Aldo Jura e saudoso Claudemar, agora é o Joninho. O Aldo é um cantador, violonista Trio Novo Hamburgo. Zé é dos meus, sempre destaquei todas as webs e locutoras que me assistem com muito carinho a todos, o Celso Traem. Grande Celso Traem. Tá aí, então, gente, a Neiva dizendo que você falou tudo. A Dalvinha dizendo que além de conhecer pessoas maravilhosas, a música deu vida. A Dalvinha é suspeita, né? Que a Dalvinha é minha vizinha e minha amiga há 50 anos. É verdade. O nosso amigo da Harpa Produtora, o Alex, dizendo parabéns pelo trabalho de todos. Obrigada, Alex. E obrigada pela parceria também com os podcasts aí na Harpa Produtora, né? Um estúdio que vale a pena a gente investir e ir lá, porque o cara é minucioso, ele faz um trabalho muito bem feito. E super indico a Harpa Produtora em Canoas. Zé, antes da gente terminar, que recado você deixa para os radialistas que estão despontando? Bem, o que eu vou dizer a todos os radialistas, por favor, não me entendam mal. Mas, ser radialista é um ser humano igual a qualquer outro ser. Portanto, humildade, atenção com aquela pessoa que te acompanha, atenção com o teu colega de trabalho, isso aí é o fundamental. É aquilo que nós falamos antes, o respeito, a educação com as pessoas. Se você não tiver humildade, não tiver o comportamento
comportamental, você não chega a lugar nenhum. Porque não adianta ser um radialista famoso no microfone e ser um caco de pessoa para conviver no dia a dia. Então, isso aí é fundamental. O comportamental da pessoa, a humildade, o respeito, a atenção com todas as pessoas, né, que te procuram, que querem te dizer, tu é o Zé Castro, eu não te conhecia, coisa tal, tu é a Rô, eu não te conhecia. Aquela pessoa talvez nunca mais vai te ver na vida, mas aquilo ali para ela é fundamental, né, ter a atenção de uma pessoa que ela considera famosa. Exatamente. E é tão bom isso, né, da gente se sentir valorizado, se sentir amado, né, porque o amor é que faz a diferença. Com certeza. Eu tenho um canal no YouTube que eu tenho lá 16 mil seguidores, onde eu ensino artesanato. E quando eu fiz o meu primeiro vídeo no YouTube, eu fui surpreendida na Esquina Democrática, em Porto Alegre, por um grupo de rapazes e um deles me pedindo autógrafo. E eu parei assim, olhei para os lados, mas... É eu? É comigo? Ele falou, sim, ontem eu assisti o seu programa, assim, assim, assim. Pode assinar aqui para mostrar para minha mãe que eu encontrei a senhora? Gente, eu fiz o meu primeiro programa. E eu me senti ali tímida naquele momento. Depois, ao mesmo tempo, eu saí rindo. Depois que eu assinei, era um papel que ele tinha na mão, que eu assinei ali para ele. Eu desci caminhando e rindo. E quanto aquilo me fez feliz? Gratificante, né? Foi gratificante. O meu primeiro programa no YouTube, meu primeiro vídeo, uma live que eu fiz lá, teve um retorno. Hoje eu tenho 16 mil seguidores. Eu não faço isso para ter seguidores lá. Eu só coloco os vídeos, tá lá, né? E tô lá e as pessoas estão vindo buscar porque tá lá. Então a gente precisa estar no canal certo, na hora certa, no lugar certo. Verdade. E fazer conteúdos que agradem as pessoas, né? Cativar a pessoa pelo que tu faz. Exatamente. Não pelo que tu não levar para frente do microfone briga de família, problema de vizinho, a levar só como notícia. Aí é com o nosso amigo Sérgio Zambiasi. Gente, eu já fiz programa de briga de vizinho, eu já fiz e já quase apanhei. Nossa, foi bem difícil. Mas são experiências, né? Que tô aqui para contar as dele, não as minhas, porque se eu contar as minhas, a gente não consegue. É muita história. Zé, muito bom te ouvir, cara, muito bom, obrigada. E eu espero que a vida nos dê mais oportunidades da gente poder conversar, da gente poder contar, compartilhar com esse povo as tuas experiências, as tuas narrativas, que certamente vai fazer muita gente chorar de saudade dos tempos que não voltam mais. Deus te ouça. Vou convidar esse pessoal que está acompanhando aí, quem não conhece o trabalho do Zé Castro ainda, vamos renovar aí, que eu estou todos os dias da manhã, 5 da manhã, na Rádio Cinderela. Lá você pode acompanhar no Google Play, RD Cinderela, no aplicativo do Radiosnet, o Zé Castro Radialista, o Facebook que transmite ao vivo para você, e aqui na região 810 AM. Por favor, gosta de moda sertaneja raiz? Amanhã vá lá com o Zé e Castro. peça a moda lá que nós campeia lá, que nem eu falo, lá e roda para esse povo todo aí. Mais uma vez, Rô, que isso, obrigado. E sempre que precisar, assim, para serviços leves, conte com a gente. Zé Castro Radialista. O Zé Castro também está no Facebook, no perfil pessoal lá. Siga o Zé Castro lá no Facebook. Está no Instagram também, né? Como é que está? Não, só o Facebook. Só no Facebook? É, eu sou mais não gosta limitado. Modernidade. Ele é exclusivo, gente. É verdade. exclusivo, olha. Gente, muito obrigada pelo carinho da audiência de todos vocês. Um beijo no coração de todos. E vamos lá, então, encerrando por aqui. A Marlione Guimarães agradecendo, dizendo obrigada pelo programa, que estava muito bom, parabéns. A Lucinda dizendo que amou a live, sucesso para você. A Neiva dizendo que já imaginaram um mundo sem música e sem rádio, né? O Celso dizendo que tudo na vida é humildade, deve ser Celso a regra Oliveira. De vida. Celso Traem. Ah, o Traem. É. A Neiva dizendo que assina embaixo as coisas que você falou. A Dalvinha dizendo parabéns para vocês, um abraço, que Deus abençoe. Obrigada, Neiva, beijo no seu coração. E Valdir Duarte, de Bento Gonçalves, dizendo que um sucesso puxa o outro. Né, Rô Martins? Né, Valdir Duarte? Obrigada pelo carinho. E a gente está encerrando por aqui, então, agradecendo a companhia de todos. Opa, Sérgio Monteiro está aqui te mandando um grande abraço. Um abração para você, Sérgio. Ó, tá aí, Serginho. Alzira Martins Spielvogel, em Santa Maria. Um beijo no seu coração, minha tia. Obrigada pelo carinho da companhia. Povo, antes de encerrar, preste atenção nesse recadinho. Quem gostou, quem curtiu todos os podcasts da Rô Martins,
Nesse momento, tá terminando aqui o podcast com esse queridão aqui, o Zé Castro. E lá no YouTube, corra lá pro YouTube, na Toscana Web Music. Nós estamos lançando agora, é surpresa, contando para vocês aqui, estamos lançando agora a reprise de todos os podcasts da Rô no YouTube. Então corra lá, já assista, porque nem eu sei qual é o primeiro podcast lá, tá? Isso é responsabilidade da Arpa Produtora, já está sendo colocado agora. A Rô termina aqui, já estreia lá e a gente vai assistir e vai compartilhar, tá? Vamos matar a saudade dos podcasts e breve também tá lá esse com o Zé Castro, radialista. Celso dizendo que este programa merece o quadro Duas Feras da Comunicação Juntos. Obrigada. Faltou você aqui, viu, Celso? Luiz Martins. Traz a Rô ao encontro sertanejo da Fazenda Juliana. Esse homem mora lá na Fazenda Vila Nova, Vou. onde dia 15 de outubro tem o grande 15 encontro de outubro. lá. Não, 15 de Dia outubro de Nossa Senhora não. Aparecida. Não, eu vou estar na Argentina. Então tá, Luiz, lá não vai, viu? Ô, Luiz, não pode ser outro dia, Luiz? Não pode, essa festa é tradicional. Ai, Luiz, eu ganhei de aniversário. Nem sei, a festa acho que é número 10 ou Eu sei estou lá. de aniversário, dia 19 de setembro, e ganhei uma viagem para o norte da Argentina, onde eu O estarei... Luiz deve estar dizendo lá, ó, adia a viagem. Não, peraí, eu vou. Ó, Eu vou. olha a ameaça que para aí no ar. Agora eu lembrei. Eu vou. A minha viagem, eu volto dia 11 de outubro. Vamos pra lá, vamos pra lá fazer Fazenda festa. Vila Nova. Fazer live, mostrar a Fazenda Oxe, Vila Nova. Você vai Tá gostar, bom? você vai gostar. Vamos lá, sim. Obrigada pelo convite, Luiz. Fui salvo. Fui salva. Eu perdi um comentário aqui que eu queria encerrar aqui. Abraço a esse grande radialista, da locutora Neiva do Carmo. Tianinha Felício, um beijo pra você, obrigada pelo carinho. Tá aí, então. São esses aqui os comentários. Posteriormente, eu vou deixar um coraçãozinho aqui para todos os comentários de vocês, tá bom? Obrigada, Arpa Produtora, pelo aviso ali, pela lembrança do lançamento, né? A reprise dos podcasts da Rô lá no YouTube. Corram lá e curtam, comentem, que eu vou amar ler os comentários de vocês. E aqui, nossa gratidão a esse cara aqui. É um fera do rádio, um monstro do rádio. E eu fiquei curiosa aqui para ouvir muito mais dele. Mas a gente vai voltar. Tem o podcast 2. Vamos ver o podcast 2, exatamente isso, né? E quem sabe traz a dona Wanda junto aí para me contar. aí, vai ser Não, censurado. eu acho mais interessante trazer a dona Wanda junto. Beijo para vocês e eu vou, que eu tô com fome, a comida aqui tá boa demais. Até semana que vem. Beijo no coração de todos. Obrigada, Luciano Cardoso. Obrigada, Paulo, pela companhia.